Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mulheres Pod. Eu, Ana Paula Mondragon, tô aqui ao lado da minha amiga Amanda Bramo. E junta vamos trazer mais informação e conhecimento para vocês com o nosso Mulheres Pod. Lembrando sempre que vocês não devem esquecer de curtir, comentar e compartilhar, não é isso, Mandinha? É isso, gente. Entra lá no nosso canal do YouTube também. Lá, façam a inscrição e ativem as notificações para receber todos os episódios que vão pro ar. Não esqueçam também de dar uma olhada no @ da CrossHost aqui no Instagram, conhecer o nosso estúdio. Um grande obrigada ao Estúdio CrossHost. E também a gente vai deixar um QR Code aqui na tela para vocês apontarem aí o celular de vocês e entrarem, participarem do nosso grupo de WhatsApp, que lá a gente consegue colocar todas as informações, todos os eventos, conteúdos e os episódios também. Gente, não é, amiga? É isso aí. Pensa uma convidada elegante. Nossa super elegante. Senhora, que mulher elegante, gente. Muito elegante. Além de elegante, ela também motiva pessoas. Ela é criadora do Voz de Impacto 50+. Ela é Lília Bertin, seja bem-vinda. Ah, que delícia! Bem-vinda. Gente, a elegância já parte de quem fala. Olha só, ganhei meu dia. Ganhamos, né? Ou seja, porque quem fala? Nós três. Nós aqui vamos falar muito, inclusive. Eu amei o convite, muito obrigada. Tô me sentindo em casa aqui, hein? Por Que favor. delícia, que delícia. É assim que a gente gosta, né? E assim, vamos começar pelo Minha Idade Não Me Define. Esse é o título do seu livro. Que, aliás, nós ganhamos. Obrigada, meu amor. Exatamente. E Espero que assim, a vocês gente quer saber curtam. mais de onde veio essa inspiração para ter escrito isso e o que isso representa para você. Olha, o primeiro livro que eu escrevi chama-se A Hora Extraordinária, que é um best-seller. E as pessoas diziam que não realizavam sonhos por 2 motivos: tempo e dinheiro. Só que depois de lançado o primeiro livro, eu descobri que existia mais uma questão e mais um porém para as pessoas não realizarem sonhos. Muitas delas estavam deixando de realizar porque achavam que o tempo já tinha passado. Então, a idade estava aparecendo assim a todo momento. Ah, acho que meu tempo já passou. Nossa, será Tô que dá velho pra tempo? isso. Exato. E aquilo ficou no meu radar. Eis que, 2021, eu fiz uma viagem para comemorar meu aniversário com meu marido. A gente foi para Dubai, que foi um dos primeiros países que abriram as fronteiras. Foi Dubai e França, que abriram as fronteiras pós-pandemia. Então, não tinha muita opção. Ah, então vamos para Dubai. França eu já conhecia, vamos para Dubai. E assim, a gente fez uma viagem deliciosa, estava tudo ótimo. A gente tinha que fazer aquele exame, lembra? Aquele exame para ir, depois para sim. voltar tinha que fazer o exame O teste, né? O teste de PCR, tudo certo. Na hora de voltar, adivinhem, eu peguei Covid em Dubai. Só que lá as coisas funcionam. Nós ficamos presos quase 15 dias. Nossa. Eles tiram você do lugar que você tá, levam para um local só de Covid. E lá você fica dentro de um quarto com janela trancada. Se você abre a porta do quarto, a campainha toca Nossa. para dizer que você está abrindo a porta do quarto. Você recebe comida na porta do quarto, como se fosse uma prisão domiciliar. E quando me deram esse veredito, eu tinha 2 opções: sentar e chorar, que óbvio foi o que eu fiz, né? Neste Primeira momento. coisa, senta e chora mesmo. E a segunda coisa, eu vou ficar presa aqui mais de 10 dias, o que eu vou fazer com isso? E lembrei da questão: e se eu morrer aqui? O que eu fiz da minha vida? Será que eu realizei todos os sonhos que eu podia ter realizado? Olha que loucura. Será que eu fiz tudo que eu podia ter feito? E daí eu comecei a pesquisar sobre o que é idade, o que é considerado pessoa idosa. E olha que loucura. Até pouco tempo no dicionário, pessoa idosa era considerada a pessoa a partir dos 42 anos. Eu falei, Sim, olha lá. olha que desespero. Eu sou idosa, Ainda então bem que já... isso mudou. Graças a Deus isso mudou. Então, assim, os dicionários precisaram ser atualizados. E, assim, com base nisso, eu falei, mas peraí, eu estava ali fazendo 57 anos, não, 56
16 anos na época. Eu falei, eu não sou idosa de jeito nenhum. Porque a idade, ela tá aqui na nossa mente. Nossa, eu falo isso direto. Amanda Eu falo fala que a idade. Eu isso. não falo isso? Fala Eu falo, sempre. idade tá na cabeça. É isso, gente. E aí, eu peguei esse tema e falei, não, essa idade que o dicionário está dizendo aqui não me define, porque eu gosto de buscar a definição das palavras. Uhum. Então, quando eu fui buscar a definição de idade, de idoso, eu fiquei indignada. E eu falei, não, isso aqui que está escrito aqui não me define. E foi daí que surgiu Minha Idade Não Me Define. E eu comecei fazendo essa reflexão. Se hoje fosse meu último dia de vida, o que eu teria feito? Do que eu me arrependeria? O que eu teria deixado para trás? E aí eu peguei tudo aquilo que eu já tinha anotado, porque escritor tem dessas, né? A gente vai anotando, eu tenho um caderninho de anotações, que tudo que eu vejo que é interessante, eu vou colocando ali. É óbvio que agora a gente está na época digital, então vai para o bloco de notas depois do celular, mas eu ainda gosto de escrever. E aí eu peguei minhas anotações e vim com praticamente 80% do livro escrito. Caramba! De lá. Eis que eu chego aqui, uns 20 dias mais ou menos depois, a pessoa que vende minhas palestras, ela falou assim para mim, Lilian, tem uma oportunidade para você palestrar fora do Brasil no próximo ano. Falei, é mesmo? Ela falou, olha, não tem cachê, nada disso, é um grupo que está indo para lá, mas eu acho que vai ser bom para sua carreira de palestrante. Eu falei, e aonde é? Dubai. Eu falei, mas eu não vou de Eu não quero mais. Eu tô meio traumatizada desse lugar. E eis que tudo tem um propósito na nossa vida. Eu repensei e liguei para ela de novo. Falei, será que eu posso lançar o livro que eu comecei a escrever lá nesse evento? E ela consultou, tinha um professor da ESPM que também ia lançar um livro lá, tinha uma advogada que também iria lançar, e eles liberaram para eu lançar também. Então, assim, eu corri com o livro, por isso que o segundo é independente, ele não tem editora, porque ou eu levava ou não tinha como. Funcionar. E eu consegui lançar esse livro em Dubai. Eu devolvi para Que Dubai legal, o que Dubai me deu de que- presente. Maravilhoso, que história maravilhosa. É a velha história do me dá um limão que eu faço uma limonada, mais ou menos isso, né? É isso, né? E é o que a gente faz na vida, se a gente souber viver com qualidade, porque dificuldades, desafios, todo mundo tem. Sim. A forma que você encara os Isso. desafios é que faz a diferença. Sim, com certeza. Agora, sim, com tudo isso, com o que você faz, com o que você inspira as pessoas, que você ajuda, você também faz um combate ao etarismo. E Exato. explica aqui para quem está nos assistindo, que não, às vezes não sabe ainda o que é o etarismo, explica pra gente o que seria o etarismo. O etarismo, ele não tem a ver só com envelhecimento. O etarismo é qualquer tipo de preconceito com relação à idade. Pode ser com pouca idade, pode ser com bastante idade. Porque eu, como empresária, eu fui empresária e sou empresária há mais de 30 anos. Eu já treinei muitas pessoas. E às vezes, quando você fala para um adolescente, nossa, você podia fazer tal coisa. Você vai falar com os pais, alguma coisa assim, e fala, nossa, mas ele não tem idade para isso. Por que não tem idade? Isso seria o etarismo, então. Isso é etarismo. É preconceito de idade. E você já sofreu isso? Muitas vezes. Muitas vezes. Por exemplo, mas eu provoco. Eu faço um pouquinho de propósito. Porque toda pessoa que assume a sua autenticidade e as suas vontades incomoda. Sim. E muito. Então, assim, a gente tem que estar preparada para esses preconceitos que são patriarcais, que são são históricos na sociedade. A gente vem aí de um ranço com relação a mulheres, a idade e tudo mais. Por exemplo, uma provocação que eu fiz esse ano, aos 58 anos, eu resolvi estudar balé. Então, eu estou sendo uma bailarina aos 58 anos, que eu nunca fiz balé na minha vida. Aí. E daí eu postei lá no Instagram, eu de bailarina. Então, sempre vem, às vezes, né, uma piadinha, alguma coisa assim. Mas, olha, eu estando bem, estando feliz e de acordo com os meus princípios e com aquilo que eu quero fazer, sem perder meus valores, pode falar o que quiser. Você sabe que eu tava aqui pensando, né? O que a idade limita a mulher? Tentando achar algo, né? Desde que a natureza não limite,
nada. Eu Mas falo até a tanto que parte- natureza a gente consegue burlar hoje. Porque eu tava Exatamente. pensando exatamente isso. Falar, o que uma mulher de 60 anos não pode fazer? Ser mãe. Não, ela pode também. Exato. Hoje, com fertilização, pode até isso. Fertilização, é. Então, acho que não tem nada que limite a mulher É. de 50, de 60, de 70 em começar algo novo como você tá fazendo. Tem algum Fantástico. problema de saúde que não dê pra Mas aí são pra problemas de reverter. saúde, Que não dê pra né? reverter. Eu já falo que isso é uma... Mas eu acho que tirando isso, que é aquilo que a gente falou lá no começo, que inclusive interfere na idade, que a idade tá aqui dentro. Isso. Porque às vezes você, biologicamente, você tem essa idade. Mas É. dentro de você, você não se sente assim. É. E aí você consegue fazer de tudo. Eu me lembro que quando eu tinha... eu não vou saber que idade eu tinha, mas a minha mãe eu lembro. Ela estava comemorando 72 anos. Hoje a mamãe já fez 80. E o sonho dela era ir para o Rio de Janeiro. E eu falei, como assim? Você já viajou para tantos lugares do mundo e nunca foi para o Rio de Janeiro? Não, porque seu pai tem medo de bala perdida. Eu falei, pois então, nós vamos para o Rio de Janeiro. E comprei lá as passagens, foi só eu e ela. E assim, o sonho dela era conhecer o Cristo Redentor. E a gente foi fazer lá aquele passeio, sabe, de turista que pega o helicóptero? Uhum. E fomos lá e eu falei pro rapaz, olha, o sonho dela é conhecer o Cristo. E ele fez todo o passeio e tal. No final ele falou, dona Anice, esse é meu presente de aniversário. E passou bem pertinho, assim, do Cristo. E eu vi ela chorando, assim. Oh. Foi a coisa mais linda. E depois, realizado o sonho, eu falei, agora você vai me ajudar a realizar o meu. Que era pular da Pedra da Gávea, aquele parapente. Meu Deus do céu, olha o sonho dela, né? Tudo a ver, né? Bem proporcional. É. E tá, a gente se aprontou, que depois a gente ia pro shopping, então eu de tênis, toda pronta pra pular, e a mamãe de sandália e vestido. Quando chega lá, ela falava assim, nossa, mas que delícia, não? Bem que eu podia fazer isso. Eu, mãe, pelo amor, o papai vai me matar, os meus irmãos, então, nem pensa. Ela falava assim, mas filha, se eu não fizer isso hoje, quando que eu vou fazer isso na minha vida? Aí ela me quebrou, né? Você ficou... Conclusão, nós demos um nó no vestido dela aqui, passamos Olha. uma fita crepe na, Meu na Deus. rasteirinha, arrumamos lá um instrutor que era mais cuidadoso, tal, mais experiente, porque ela com 72 anos, gente, ela foi a sensação do lugar. Olha isso. Era gente de todo lado, parou a pista de pouso para ver ela descer com o parapente, ainda ela falou assim, só isso, eu queria muito mais. E Que assim, a gente acaba inspirando as pessoas com as nossas decisões. E eu acho que ela se inspirou e amou. E até hoje ela fala sobre isso. E às vezes nas palestras eu coloco ela saltando lá para mostrar que Dá não o tem como idade. exemplo. Não Exatamente. não tem existe, né? O idade, limite não. é a nossa cabeça mesmo, tá lá dentro. É tá muito certíssimo. legal, né? Literalmente. Assim, inclusive, eu vejo alguns países, Estados Unidos, por exemplo, e também alguns lugares de Japão, China, né? Muitos idosos trabalhando. Exato. Eles não param de Não, trabalhar, né? Não. E você acha que aqui no Brasil, esse negócio de aposentadoria, que não tem em muitos países, você acha que isso influencia muito? Nas pessoas falam assim, tô velho, aposentado e vou ter que parar. Olha, historicamente, só para fazer um contexto aqui, a aposentadoria no Brasil foi criada em 1923, se eu não me engano, pela Lei Eloy Chaves. Na época, as pessoas viviam em média 46 anos. E a aposentadoria era para quem chegava aos 70, Nossa. né? Ó, pensa nisso. Ou seja, eram poucos. Então a previdência estava super ok. Agora vamos trazer isso para hoje. A última média de expectativa de vida do brasileiro, 76 anos para mulheres, 73 para homens. Os homens viviam um pouco menos, estatisticamente. Sim. A aposentadoria, 60 anos, tem gente que com 50, tem gente Acho que a com mulher 55, agora é com 60 e pouco e 62. homem é com 70, né? Se eu não me engano, Mas é tinha isso? que ser, porque senão a gente vai colapsar. Ou seja, o país está envelhecendo, A pirâmide está se a invertendo, pirâmide né? está se invertendo. E nos outros países isso não acontece. Eu já estive 2 vezes palestrando no Japão. Já fui dar treinamentos lá sobre empreendedorismo e tal. Lá, os idosos, a aposentadoria deles é diferente da nossa. O sistema deles é diferente do nosso. E a gente vai ter que se adequar a isso. Porque
a gente já está vendo o rombo, já existe um déficit. Então, a gente vai. Será que nós vamos ter que escolher entre pagar o plano de saúde e se alimentar? É importante que a gente tenha essa consciência de que o nosso lapso temporal produtivo, ele tem que ser um pouco maior. Então, tudo bem eu me aposentar. Eu mesma agora estou dando entrada na minha aposentadoria. Mas eu sei que eu quero trabalhar até os meus 80, 90, até quando eu puder. Por quê? Porque é bom. Isso. Máquina parada enferruja. Eu falo que pessoas, normalmente, existem até alguns estudos que comparam pessoas que se aposentaram e pararam, pessoas que se Exato. aposentaram e continuaram. Isso. As que pararam, muitas tiveram Alzheimer, começam a definhar, começam a Isso. ter até problemas físicos. É. Enquanto os que não pararam estão lá, nem parece às vezes a idade que tem. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado muito grande para que a gente não fique totalmente dependente do trabalho e também não fique assim, agora eu não quero mais nada da minha vida, agora eu quero sombra, água fresca, pantufa no pé, porque não é bom. Nenhum dos dois extremos é bom. Nem quem trabalha demais, não tem tempo para nada e é workaholic e não desliga, não tem qualidade de vida, e nem quem está ocioso demais. Tem até um slogan que eu gosto, que é tema de um livro que fala sobre o ócio criativo. É bacana você ter um pouco de ócio para que você libere a sua criatividade, para que você tenha... Mas muito é igual água parada. Junta uma coisa limbosa ali. Uhum. Então, não é bom para a máquina, não é bom para a natureza, não é bom para a gente também. É verdade, por isso que eu até citei sobre em outros países, eu mesmo, por exemplo, já fui muito para os Estados Unidos e até em supermercados. Você vê gente idoso, mas muito idoso, no caixa, trabalhando no caixa, você fala assim, nossa, eles estão aqui trabalhando, e lá, enquanto isso no Brasil, teoricamente, a gente vê o pessoal, e até gente mais jovem, já falando sobre a aposentadoria. Por quê? Porque... tem aquela, vamos dizer, crença que viu os pais buscando aposentadoria e tudo mais. E eu lembro que na minha casa, o meu avô falava assim, quando eu me aposentar, eu vou fazer tal coisa. Quando eu me aposentar... Sempre foi muito falado isso, né? E assim, só que às vezes quando chegava a hora, a pessoa acaba adoecendo, morrendo, não faz o que tinha que fazer. Então... eu sempre preconizo nos livros, e eu tenho essa visão de chamar a pessoa, olha, vamos fazer isso conforme a vida vai acontecendo, vamos resgatando esses sonhos, porque a única certeza que a gente tem é que a gente vai embora um dia. Uhum. Nós não sabemos quando, mas enquanto nós estamos aqui, se a gente puder realizar mais sonhos, e nem estou falando de sonhos tão longos e tão difíceis, mas coisas pequenas que às vezes pode trazer um benefício tão grande. Essa questão de, poxa, isso estava guardadinho ali numa gavetinha, eu trouxe isso para minha consciência novamente, estou realizando. Isso vai fortalecendo a gente enquanto ser humano e trazendo mais beleza para a nossa vida, mais jovialidade, porque quem realiza é mais feliz. Com certeza. E você fala muito sobre pilares. Sim. Né? Conta pra gente um pouco sobre esses pilares. A gente tem muitas variantes que podem transformar a nossa vida numa vida melhor, mais saudável, mais plena. Uhum. Mas eu coloco 5 importantes, os mais importantes. Se a gente pegasse lá a roda da vida, a gente tem 10, 12, sei lá, dependendo da roda da vida que você queira fazer. Mas esses 5 pilares que eu coloco, financeiro, ninguém dá carona andando a pé. Tá certo? Ou seja, será que se você estiver economicamente independente, você pode ajudar mais as pessoas, você pode escolher com mais qualidade os seus desejos, os seus sonhos. Então, importantíssimo o pilar financeiro. Família. Eu tenho muitos amigos empresários, muitos, mas muitos amigos empresários que trocaram a profissão, a família pela profissão. Então, assim, casamentos destruídos, muitas vezes filhos nas drogas. Por quê? Eu não tenho tempo, eu vou lá e dou e supro a minha ausência com presentes, com tênis caro, com, enfim.
Então, a família, se você escolheu ter uma família, ela é um pilar importantíssimo na sua vida. Sim. Porque uma família destruída, uma família, vamos dizer assim, desagregada, ela vai te trazer um prejuízo emocional, mesmo que você não queira admitir. Né? Uhum. Então, família. A profissão, porque a gente passa a maior parte do nosso tempo trabalhando. Uhum. Então, quando eu fiz a minha transição aos 50 anos, já tem 8 anos que eu estou ali como mentora, palestrante, escritora, eu quis escolher aquilo que vai me sustentar emocionalmente pelos próximos 40, 50 anos. Por quê? Eu faço isso com amor e com... Tem parte chata? Tem muita parte chata. Sempre vai ter, né? Mas eu acordo de manhã animada. Hoje eu vou no podcast das meninas em São Paulo. Não tem problema que tem trânsito. É amor, é dedicação. E então, assim, profissão é importantíssima. Você fazer minimamente algo que te traga alegria, né? Que te satisfaça enquanto ser humano. Então, já são 3 pilares importantíssimos. Pilar pessoal. O quanto você se dedica a você mesma? Essa parte. Seu check-up, sua atividade física, sua alimentação. Por quê? Se a gente cuida do nosso carro, troca pneu, troca lá, põe combustível de qualidade, não leva em qualquer mecânico, paga seguros, paga não sei o quê. A gente não faz muitas vezes isso com a gente. Isso mesmo. Então, por que um carro é mais importante do que você? Né? E, por fim, e não menos importante, o pilar do propósito, que eu chamo propósito / espiritualidade. O que você significa no planeta? Qual é o legado que você quer deixar para as pessoas? Qual é o exemplo que você quer deixar como ser humano da sua passagem aqui na Terra? O que vai estar escrito na sua lápide quando você for embora? São coisas que a gente tem que pensar. Até que ponto eu estou contribuindo para que esse mundo seja um mundo melhor? Um mundo com mais amor, com mais igualdade, com mais empatia pelo outro, porque a gente está vivendo a época das dicotomias. Total. Se você é verde, você é vermelho, você é verde, não, eu sou contra você, você não serve. E nas minhas andanças pelo mundo, isso eu aprendi muito lá no Vale do Silício, que é a diversidade que é a grande beleza da vida. O que a gente pode aprender uns com os outros. Ter um pouco de tudo é bom, porque ter uma coisa só única perde graça, né? Eu não ia aguentar outra Lília. Não, ia ser muito... Uma só tá bom. Uma só já tá de bom tamanho. Você acha que as redes sociais hoje, elas estão atrapalhando esse processo de envelhecimento ou não? Estão ajudando esse processo, assim, digamos, de autoaceitação do envelhecimento? Eu acho que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. O quanto você absorve disso para a sua vida. Então, assim, eu, por exemplo, adoro redes sociais, trabalho com redes sociais, mas eu tenho um distanciamento das redes sociais para minha vida. Então, assim, os meus cabelos são brancos naturais, são assumidos. Há algum tempo eu tirei prótese porque eu não queria mais nada que não era meu. Então, assim... E tá tudo bem, as minhas ruguinhas são porque eu vivi já 58 anos e eu tô feliz assim. E respeito também quem tá lá fazendo botox, quem tá lá, tá tudo certo. Agora, tem pessoas que ficam olhando fotos tratadas e com filtro e tal e Aí achando... se frustra demais, Não né? tem Porque como. realmente... Esses dias a mamãe falou assim pra mim, a gente tava saindo pra vir pro evento em São Paulo, ela falou assim, você não vai passar um batonzinho? Eu olhei assim e falei assim, mas não precisa. Ela falou assim, mas é que você tá pálida. Eu falei, é que eu não enxergo, então tá tudo... Deus faz tudo certo. A gente vai enxergando menos, que é para se preocupar menos com as coisas. E assim, essa beleza interna, ela resplandece nas pessoas. Então eu falo, bebe mais água, cuida mais dos seus pensamentos, cuida mais do que você fala, porque a gente verbaliza o que pensa. Até porque quando a gente tá bem com a gente mesmo, a gente reflete isso. Então assim, às vezes você nem faz tudo isso, mas só o fato de você estar bem com você olhar no espelho e você se sentir bem, aquilo já tá refletindo no seu físico. Exato. É isso aí, Amanda. E assim, você percebe que tudo bem a gente ser vaidoso, é maravilhoso. Claro que sim. Gostar de si, se cuidar, Se arrumar. se arrumar. Agora...
é a questão dos polos, da polarização. Os excessos não são bons. Uhum. Porque daí você vive em função só de uma aparência e esquece do conteúdo. É verdade. Agora, assim, você, na sua visão, você ainda acha que tem muito tabu em relação quando a gente fala sobre idade, principalmente quando se trata de mulheres? Agora, graças a Deus, a gente está debatendo bastante sobre isso. As mídias, assim como vocês que têm assim, bastante relevância, né, no mercado, estão debatendo sobre isso, então agradeço por essa oportunidade. Eu acredito que a gente vai começar um movimento de conscientização. E é esse o movimento também que eu venho criando, de voz de impacto. Vamos trazer voz para essas pessoas que muitas vezes estão quietinhas ali, deixando as suas capacidades, eu falo, sendo agentes secretas de si mesmas, porque escondem tanta capacidade dentro de uma casa. Você vê, se eu não tivesse tomado a iniciativa de escrever, de aprender coisas novas, eu sou lá do interior, já sou avó de 3 netos, de repente eu estava quietinha lá na minha casa, quietinha. Mas a partir do momento que você toma decisões de mostrar para o outro aquilo que você tem dentro de si, você dá incentivo para que outras pessoas façam o mesmo. E é isso que eu quero com a voz de impacto. Quero que outras mulheres, outros homens também olhem para os espelhos e falem, eu posso contribuir com o planeta, eu posso contribuir com as pessoas. Que querendo ou não, a maioria, tô falando assim, mais mulheres, né? Homem não tem tanto isso, mas assim, a maioria das mulheres já começam a envelhecer, ela já começa a se sentir mal com isso. A gente falou sobre aceitação da idade, mas a maioria não aceita o envelhecimento. A maioria se olha e, tô velha, não presto pra mais nada. Automaticamente a gente faz isso com a gente mesmo. E aí vem ainda a parte de fora, que tem a parte do preconceito com a idade, né? A gente vê aí até nos mercados que pessoas mais velhas são mais difíceis de arrumar emprego, né? Não é todas as empresas que querem contratar pessoas aceita, mais velhas, né? Então a gente já vê essa dificuldade toda em geral, né? Eu acredito que isso é um processo, a gente viveu e está vivendo esse processo, mas que ele vai ter que ser revertido, porque se o país está envelhecendo, nós não teremos mais jovens. Não. A mão de obra vai envelhecer também, A mão de obra vai envelhecer. Então, já existem empresas recontratando pessoas experientes para que tenha essa troca entre a geração Z e as pessoas mais experientes. E aí tá a beleza da coisa. Eu te ensino com a minha experiência, com a minha bagagem, você me ensina com essa jovialidade, com essa facilidade que eles têm com a inteligência artificial e tudo mais. Isso é excelente, porque a geração Z tem uma cabeça totalmente diferente dos mais velhos. É um complemento, né? E aí, isso que ela falou uma grande verdade, é que a gente vai acabar tendo mais mão de obra de pessoas mais velhas, até porque as pessoas estão tendo cada vez menos filhos. Sim. Está diminuindo também. Então, a gente fala de gerações novas, mas a geração, eu acredito que ainda a próxima geração venha mais reduzida ainda. Sem dúvida. Porque a opção das pessoas estão ou tendo um filho ou não tendo nenhum. Eu escutei essa semana no rádio que a média brasileira é 1,5. Olha isso. 1,5. Então, quem cuidará de nós? Eu já garanti os meus. Exatamente, a gente tem que pelo menos garantir. Pelo menos um, que eu tô falando. É isso mesmo. Qual foi o maior desafio que você enfrentou como empreendedora 50 mais? Nessa fase da minha vida, porque são tantas fases, mas como 50 a mais é a parte da transição. Por quê? Eu te explico. E isso eu falo no meu livro. Quando você tem sucesso na sua vida profissional, o recomeçar exige muita humildade da nossa parte. Porque uma coisa é o que você representa. Então, lá nas minhas empresas, todo mundo... Um dia, assim, a dona Lilian, posso falar? Nossa, será que você consegue um lugar na agenda? Porque eu preciso apresentar um produto para ela. Então, assim, você é a pessoa ali que todo mundo te quer. A partir do momento que eu fiz minha transição, me desliguei formalmente, hoje eu só dou conselhos e tal, e comecei uma nova profissão, aí muda de figura. Então, eu sempre digo para as pessoas, não se apaixonem pelas suas cadeiras, porque junto com as suas cadeiras estão muita parte dos seus amigos. Verdade. Então, quando eu comecei
E eu tinha me preparado muito para ser palestrante, muito mesmo. Assim, cursos e cursos, fiz curso fora do Brasil e tal. Mas eu comecei a fazer palestras fora do Brasil e não tinha espaço no Brasil. Então, eu dei palestra 2 vezes no Japão, Portugal, 4 vezes nos Estados Unidos e tal. E no Brasil, até hoje, muitas vezes, o pessoal fecha a porta. Por quê? Né? Preconceito, você acha? Não, porque assim... Mas tá relacionado algo com a idade ou não tem nada a ver com isso? É que assim, as pessoas buscam só os grandes players e não as pessoas que têm profundidade. É quantos seguidores a pessoa tem, quantas pessoas ela vai levar. Mas isso é geral. É geral. É geral. Tudo, infelizmente. Não muito distante disso, o próprio podcast, por exemplo. Olha Às vezes isso. você vai convidar uma pessoa, a pessoa ela vai olhar quais são os números do podcast, mas não a qualidade, conteúdo que você entrega. Mas assim, se é um podcast que na visão dela tem uma, sei lá, uma visualização, um views diferente, aí ela aceita. Mas se não é, ela não aceita. Ela não para pra ponderar isso. Exato. Pra analisar melhor isso, né? Todas as áreas. Isso né? tá em geral, isso tá em tudo. Então, assim, é uma visão distorcida porque qualidade é diferente de quantidade. Com certeza. Não com tenha dúvida. certeza. E assim, eu sei da minha capacidade quando eu subo no palco, eu sei da minha entrega. E mesmo a gente vê que tem pessoas que são super midiáticas e que só falam abobrinha. Não, exatamente. Você torce, não sai nada. Não sai nada. Exatamente. Por quê? Não tem estudo, não tem profundidade, mas são midiáticas. Então, essa história das dancinhas, sem demérito aí para quem gosta de dancinhas, mas isso distorce um pouco o que é útil do que não é útil. Mas tudo bem, no exterior as pessoas valorizam muito, os brasileiros eles são carentes de brasileiros. Então, assim, no Japão, Hamamatsu, eu passei por Toyota, Hamamatsu, várias cidades que eu fiz treinamento e que dei palestras lá, foi super bacana. Tem muitas pessoas que me seguem em Portugal, Japão, mesmo Orlando, Miami. E assim, aí quando eu comecei a vir para dentro do Brasil, eu comecei a fazer meus próprios eventos. Então hoje eu crio meus eventos. E aí abriram-se portas, né? Mas esse foi o maior desafio que eu encontrei. Mostrar que, independente da minha trajetória como empresária há mais de 30 anos, eu, como palestrante, sou tão boa e tão capaz como qualquer outro, né, da mídia. E como entrou a mentoria na sua vida? A mentoria, eu nasci empresária e mentora, porque sempre ensinando as pessoas, sempre direcionando pessoas, e isso era tão natural que eu não percebia. Então as pessoas Era um negócio, na verdade, né? Eu não sabia que isso era uma profissão. As pessoas falavam assim, posso tomar um café com você? Nesse café, eu resolvi a vida da pessoa em minutos. Faz isso. Você já pensou nisso? Até atrás no livro, tem ela é presidente de um clube lá de Portugal, e ela estava passando uma transição no clube, e a gente tomou um café virtual. E realmente, eu resolvi a questão do clube dela em menos de meia hora. Falei, você já pensou fazer isso? E ela deu uma guinada, sabe? Por quê? Porque é timing mesmo, da gente ter que sempre estar à frente, imaginar o que vai ser tendência, imaginar... Por exemplo, quando eu tinha loja de presentes, eu fazia Natal em maio, compras de Natal. Então, você tinha que imaginar como ia ser a cor do Natal, o que ia vender naquele Natal. Então, isso traz você está sempre à frente daquilo que você está vivendo. Tem até que ter um pouco de cuidado, porque senão você vive só no futuro, né? Então, tem que aterrar, às vezes, aqui. Exatamente. E a mentoria começou quando eu percebi que isso era um business e que eu distribuía, assim, tranquilamente. Até porque essa coisa de mentoria não tem muito tempo que é falado, né? É uma coisa mais recente, de fato. E assim, as pessoas falam sobre coach. Eu fiz, obviamente, o curso, porque tudo que eu vou fazer, eu gosto de ter um embasamento. Então, quando começou essa história de coach e tal, eu fui lá na Sociedade Brasileira, fiz o curso, mas só para eu ter uma certificação. Só que o coach, o que ele faz? Ele te ajuda a ter clareza para que você tome a decisão.
para mim não dava certo, porque eu como mentora falava, cara, isso eu já sei que dá certo, isso eu já sei que dá errado, então faz que você Que vai dar ganhar certo, tempo. é lógico. E o coach não pode fazer isso. Por isso que eu me tornei mentora, para facilitar a vida dos meus mentorandos e para eu poder muitas vezes dar feedback da minha experiência, porque pode ser que eu não saiba tudo que dá certo, mas o que dá errado eu sei. Você se surpreende com seus mentorados? Ai, muito. É uma delícia, é uma delícia. E eles são 50 a mais ou é muito diversificado a idade? Bem diversificado, mas no mínimo 30 a mais. No mínimo 30 a mais. Porque são pessoas que já têm negócios, que já são profissionais liberais. Então, eu tenho, assim, uma faixa de idade bem mista, dos 35 mais. Hoje, atualmente, dos 35 mais. Mas se você vê, assim, eles já estruturando uma palestra, estruturando um pitch de vendas, criando já estratégias para o negócio, tendo coragem de assumir a identidade deles virtualmente, porque muitos sequer tinham coragem de pegar um celular para gravar um vídeo. É, bom, sabemos disso. Eu sabemos Mas, disso. Lilian, existe uma troca também, não Muito. existe? Você aprende com eles Muito. também, acredito eu. Eu tenho, no final do nosso encontro, porque eu faço isso online, porque daí eu posso fazer de qualquer lugar do mundo. Então, para mim isso é importante, essa liberdade hoje é importante. Então eu faço online. Daí no final eu abro os microfones, você pode perguntar o que quiser sobre o seu negócio, sobre o que você está em dúvida e tal. E não raramente a gente faz uma troca. O que você faria no lugar dela? E daí as pessoas podem falar. E as ideias são incríveis. Olha só. Porque todo mundo tem coisas incríveis dentro de si. É verdade. Tu sempre tem alguém que te ensina alguma coisa, Muito, né? muito. Você tá ali pra ensinar, mas você aprende cada coisa, Aprende, muita todos os coisa, dias, né? Todos os dias. O tempo todo. É E maravilhoso. isso é uma coisa legal também, porque a gente fala assim, a gente tem idade e a gente... tem gente que fala assim, sabe de tudo. Eu falo que não, a gente vai morrer sem saber de muita coisa ainda, né? Eu acho que essa prepotência é de quem não quer aprender. É. Porque, assim, até, né, a gente tem o maior Porque filósofo do planeta que fala, eu só sei que nada sei. Eu Ah, nada sei a Não, isso aí já fala por muita Já pra coisa, tudo, Não né? é? Então, assim, a partir do momento... Eu às vezes brinco. Gente, adoro ser burra. Porque quando você se coloca na posição de eu não entendo, não sei isso, é maravilhoso, Sim. porque você se permite aprender. Exatamente. Agora, eu tô levando um coro da inteligência artificial, mas tô lá aprendendo todos os dias. Lutando. E às vezes, quando eu chego na reunião de conselho, que eu pego o pessoal lá do marketing e tal, e falo assim, vocês sabiam de tal coisa? Vocês sabiam das últimas 12 atualizações do WhatsApp? O pessoal fica tudo assim. Olha lá. Porque eu trago notícia quente. Por quê? Porque eu tô estudando Exatamente. todos os dias. E Não às vezes nada. o pessoal que tá no dia a dia lá do trabalho não se toca que isso tá acontecendo. E eu tô amando me permitir estudar coisas novas que eu não sei. E tô ficando boa nisso. E olha que legal, né? Mais uma coisa que a idade não impede, Isso. que é continuar estudando. É. Porque as pessoas falam, estudei, acabou, não vou estudar mais. Porque... não. Mas... E é uma coisa assim, pra sempre, pra vida. Olha, nesse momento eu tô sendo mentorada no marketing digital. Ai, que Eu legal. tô fazendo uma pós-graduação em neurociência Nossa. e tô estudando inteligência artificial. Olha aí. Pronto. E tudo isso eu boto nas minhas mentorias. Então, eu levo mastigadinho pro pessoal. Coisas que eu tô pegando aqui, lá. Legal. E às vezes, quando as pessoas falam, né, sobre o que é a sua mentoria? Eu falo, então, é uma salada mista, um pouco de tudo, pouco que no de final dá certo. Só vem, só vem. E tem algo que você repara que é algo comum entre os seus mentorados? Uma dúvida, uma pergunta? Sim. Medo de se expor, É muito comum. muito comum, muito comum. Isso tem a ver com a idade ou não? Isso tem a ver com a nossa infância, com a nossa juventude, com muitas vezes situações imperceptíveis que você registrou, guardou numa gavetinha e que está repercutindo até hoje e você não se dá conta disso. Olha que só. loucura. Que loucura mesmo. E como eu já passei todo esse processo, eu identifico muito rápido. Porque Deus permite que a gente vá vivendo esses momentos que é para a gente dar a mão para quem vem. E quando eu vejo isso, eu falo, eu conheço esse filme, tá, gente? Eu vou mandar um presente para casa de vocês, eu brinco. E daí eles falam, que presente? Eu falo, um espelho, para vocês se enxergarem. Porque a gente não se olha, a gente não vê nossas qualidades.
o quanto a gente tem de coisa boa que pode dividir com o outro e fica lá se privando do que os outros vão pensar. Não pode ser assim, né? Agora, sobre exposição, você acha que a internet também não prejudica um pouco quem já tem esse problema de se expor, de fazer algo? Porque, por exemplo, o medo do julgamento, o medo do que o outro vai pensar. A internet, hoje em dia, eu falo que ela é carrasca, né? Ela fala muito, ela te põe muito mais pra baixo do que pra cima. Então, isso você não acha também que também dá uma prejudicada em quem já tem essa trava e, teoricamente, teria que se expor, e principalmente na internet? Dificulta um pouco, mas por isso que a gente faz esse trabalho de você se enxergar. Porque se eu falar pra você, você tá totalmente amarela hoje. Daí você fala, não, peraí, eu tô de rosa, tô de vermelho. Então, você sabe que não é. Quando você sabe que não é, tudo bem, você encara aquilo como uma opinião alheia. Tá tudo certo a pessoa pensar daquele jeito. Agora, se você tem dúvida sobre o que você é, aí pega. Então, eu passei por um processo desse de hater logo quando eu comecei, em 2006. Gente, eu quase surtei. Só que daí, cheguei ao cúmulo, para você ter uma ideia, de ingressar judicialmente, porque a coisa era tão, assim, elaborada, que a gente denunciava um perfil, aparecia outro. Então, hoje, eu falo assim que, coitado dos haters, porque o meu perfil, além de ser verificado, ele já teve, assim, todo um contexto judicial para descobrir. E eu descobri. Olha que coisa. Olha. E era alguém ligado a mim desde a minha infância. Nossa. Olha que loucura. Então, assim, às vezes, essa pessoa que não quer o seu bem ou que, né, muitas vezes fala mal e tal, ela gostaria de estar fazendo o que você faz. Isso Mas é não tem certeza. coragem Muito fácil, de Com assumir. certeza. falar. E a maioria, inclusive, a maioria. Então, Porque você brilha tanto, você conquista tanto um Incomoda. sucesso que você acaba incomodando. É. Que é aquilo que a gente ouve O falar brilho sempre, incomoda. né? É. Você sabe que a felicidade, a energia incomoda muito mais do que qualquer tipo de bem material. exato. Porque a pessoa consegue ter o que você tem, mas não consegue ser quem você é. Exato. Perfeito. Essa frase. Maravilhoso. Perfeito. É. E diz uma coisa, quando você tá com o mentorado, em que tempo? Quanto tempo vai sua 6 mentoria? meses. Nesses 6 meses, existe um acompanhamento psicológico? Porque pelo que eu vejo você falar, me parece que algumas pessoas precisam resgatar coisas do passado e curar coisas do passado Então, antes. quando existe, por exemplo, uma trava muito profunda, eu recomendo. Lógico que não é minha área e Claro. nem longe de mim, até porque existem profissionais maravilhosos para isso. Mas aí a gente recomenda. Olha, eu recomendo que você busque uma terapia, uma constelação, até com muito cuidado, né? Porque hoje em dia tem gente fazendo cursinho de final de semana e tal. Mas eu recomendo. Agora, no geral, a gente destrava rapidinho, quando é uma coisa Legal. superficial e que às vezes a pessoa não se dá conta. Puxa, não tinha percebido isso. Já percebeu isso? Porque é muito repetitivo o tipo de comportamento. Sim. Eu falo que só muda a pessoa, o comportamento é sempre parecido. E tem diferença entre os sexos? Você vê a diferença nessa questão etária e essa questão de mentoria entre os sexos? Um comportamento feminino de uma mulher com 50 de um homem com 50? Eu sinto que as mulheres estão se permitindo mais, por incrível que pareça. Os homens, eles procuram outras formas aí de, vamos dizer assim, de se realizar. Seja no esporte, seja lá com amigos, moto e tal. Agora, as mulheres, elas ainda sentem que pode ir além, sabe? É bonito de ver isso. Você acha as mulheres mais ousadas, Mais digamos assim? ousadas. Mas assim, por exemplo, eu tenho uma mínima parte de meninos, né? A grande maioria são mulheres. As mulheres estão se permitindo mais, estão estudando mais, estão dominando mais. E, por consequência, olha que eu não sei se tem relação com isso ou não, preciso até pesquisar sobre isso, mas estão vivendo mais. Se você pegar, historicamente, os homens vivem menos que as mulheres. Que eles se cuidam menos também. Se cuidam menos também,
Talvez na parte de saúde eles se cuidam menos. São mais rebeldes, né? As mulheres. As mulheres acabam se cuidando mais, É. em procurar mais, né? Ó, inclusive, É. normalmente quem é casado fica, eu tô mal, vamos no médico. Ah, não, eu não vou, Não não. precisa. Nós já, não, eu vou no médico, que medo, tal. Então, assim, já Eu- existe isso, né? Eu faço tudo preventivo. A mamãe também é assim. Minha mãe, tudo preventiva. Já meu pai é só na base da chicotada. É só quando tá ruim mesmo, aí vai. Em preventivo, zero, né? Acredito que a maioria, viu? Acredito que Agora, esse negócio de... O pessoal fala bastante, brinca bastante, fala assim, a maturidade do homem só vem lá pros 40 ou às vezes até após os 50. Isso é uma grande verdade ou é uma brincadeira? Pelo menos em casa foi verdade. Olha que na minha também Olha, tá certo, e viu? diz que e diz que tem uns que nem chega a atingir essa maturidade, Não, hein? graças a Deus em casa. Ele sai da quinta série com uns 40 anos, Esse mais ou dia menos. A quinta série só sai do homem pós 40, pós 50. Ou, aquilo que eu falei, tem uns que diz que Não sai nunca. não sai nunca, vivem eternamente. Então, eu acho que o meu marido ele é muito mais leve, mais brincalhão, embora ele seja, às vezes, estressadíssimo, mas ele brinca mais do que eu. E eu aprendi bastante isso com ele, mais leveza. Não leva isso tão a sério, porque eu era muito certinha, tudo bonitinho, virginiana. Nossa! Então, assim, para tirar essa casca foi difícil, foi desafiador. Mas hoje eu sinto que eu tô bem mais leve. Mas, realmente, nós temos diferença de 1 ano e meio. Eu falo que ele é bem mais velho do que eu, mas bem mais moleque. E as crianças, inclusive meus netos, brincam e rolam com ele no chão como se fossem crianças. Eu falo que eu tenho quatro netos, né? Porque tá vindo a terceira. E ele é o mais Mais velho. mais velho e mais safadinho, né? Que faz mais bagunça. Mas agora eu tô me permitindo ser mais leve. E tô gostando disso, viu? Mas é bom Tô isso. gostando Isso disso. é bom. A Isso gente faz não tem bem que pra ser gente. super. Esses dias meu filho me deu um livro e ele falou assim: mãe, olha que livro bacana. Chama A Coragem de Ser Imperfeito, se eu não me engano. E eu falei: olha que legal. A gente realmente. Olha, eu não tenho que ser perfeita. Eu não tenho que ser, na verdade, Não, nada. Eu tenho que não. ser o que é útil, o que é bom, o que é. É igual quando começou a rotular a mulher. A mulher é guerreira. A mulher que é super mulher. Gente, a gente não tem que ser guerreira nem super Exato. mulher. A gente tem que ser aquilo que dá pra gente ser dentro daquilo que a gente Exato. quer ser também. É. Porque às vezes você não quer ser guerreira. E só porque a pessoa fala que você é uma mulher empoderada e guerreira, você tem que ir mostrar aquilo. É. E eu não acho isso, e na minha opinião, eu já não acho isso legal. Eu já concordo com essa fala que tá tendo, né? Já tá levantando muito isso na internet sobre a guerreira e a empoderada. Você sabe que a minha vida inteira eu dizia assim: mulher tem que ser forte, mulher tem que ser forte. E eu tinha uma dor aqui no ombro que me acompanhava, que era insuportável. E minha filha foi fazer terapia, porque ela aprendeu comigo que mulher tinha que ser forte. Mas eu tive que ser forte em determinado momento da minha vida, e isso é uma balela. Eu falo assim, mulher tem que ter amigo forte, companheiro forte, estrutura forte, mas para que ela não precise ser forte. E quando a gente entende isso, é tão libertador. E quem está falando para vocês é alguém que já defendeu ferrenhamente que mulher tinha que ser forte. Porque eu venho de uma estrutura, 3 irmãos, né? Depois fui fazer a minha primeira faculdade de engenharia, depois fui trabalhar com distribuição de bebidas, fui trabalhar Só em mundo construção. masculino, né? Então, para mim, eu tinha que, assim, né, tá ali firme. E quando eu me libertei desse peso, nunca mais tive dor no ombro. Aprendi a duras penas que eu posso pedir ajuda, que eu posso ser vulnerável. Sim. E que a minha vulnerabilidade liberta outras mulheres. Mas a mulher sempre é rotulada, né? É. A maternidade também. Olha, mas se você parar a pensar e falar assim, a mulher, ela não tem que ser forte. E no fim, a mulher, ela é forte por si só. Porque a gente já aguenta muita coisa, mesmo sem querer ser, mesmo sem querer aguentar. Então, não é questão de a mulher tem que ser. Nós já somos por si só. Não tem que ser mais, né? Exato. Não tem acho que ir que além. Acho que a gente Isso, pode ser no perfeito. limite que a gente tem que ser. E aquilo que você falou é uma grande verdade. Tá tudo bem se eu pedir ajuda para outras pessoas. Tá tudo bem se eu ter pessoas também que são fortes ou até mais fortes do que eu ao meu lado.
exatamente pra te ajudar nisso, sabe? Isso liberta. Muito, né? Liberta. Muito. Porque essa carga que a gente coloca em cima da gente, que vem colocando em cima da gente, é muito mais do que realmente a gente já carrega. E agora, assim, eu tenho sido o terror ultimamente das vovós, né? Porque eu ensino as vovós, vamos viver, vamos realizar sonhos. Daí fica, a minha filha fala assim, mãe, justo na minha vez você tem... Ai, engraçado. Eu vi um meme eu esses adoro dias esse na meme do internet. justo na minha vez, Esse adoro. mês. A vovozinha, toda a vovozinha lá cuidando do neto. Agora, justo na minha vez, eu não posso nem Exato. conseguir deixar o neto na casa da avó, que a avó tá na balada, no barzinho, bebendo com as amigas. é. Foi um barato isso. Tem que pedir na agenda, que nem agora ela Agendar. ela vai viajar com o marido, né? Ela já agendou lá desde o... Mãe, você tá lembrando, né? Que você prometeu. Que você vai Eu ficar, falei, né? então, não é maravilhoso isso? É Porque eu já fantástico. criei meus filhos, agora eu tenho a minha vida, meu trabalho, minhas... A vida seguiu, Exato. né? Evoluiu só. Então, e assim, quando eu estou com os meus netos, eu sou super legal. Eu sou uma avó bem Eu legal. sou a avó. A avó, mas não estou disponível. Não é É bem todo assim, dia, não, né? viu? E consulta a minha agenda antes, só pra avisar. Exato. Agora, assim, o que a sua idade representa pra você hoje? Liberdade. Liberdade. Hoje eu posso dizer para você que eu sou uma mulher livre, que eu faço o que eu quero, mas eu não perco meus valores. Então, eu tenho um casamento bem resolvido, que nem o ano passado eu morei 2 meses e pouco fora do Brasil, fui fazer intercâmbio. Ah, que legal. E o meu marido, É bacana isso que eu ia perguntar. Qual foi o apoio dele, né? Ó. Como foi o apoio dele? super, porque Porque ele isso também, às vezes, influencia muito, às vezes, da mulher querer viver dessa forma que nós estamos falando, e aí o parceiro não contribui pra isso, e aí prende também, né? Então, no meu caso, eu sempre falo, eu estou casada com o Paulo porque eu quero, não porque eu preciso. Fantástico. Entende? Por quê? Porque se ele não fosse o homem que ele é, assim, parceiro e que apoia as minhas vontades e as minhas necessidades, nem vontade, mas as minhas necessidades, eu não estaria casada. Então, hoje, ser casada é uma coisa legal na minha vida. Por quê? Porque eu tenho a segurança de ter uma pessoa bacana, que às vezes eu quero, né? Ah, Você mas quer- isso é normal. Normal. Isso é normal, porque até os filhos a Quem gente nunca? quer... Quem nunca? Até os filhos a gente quer voltar pro útero, às vezes, bota de volta lá pra dentro. Mas que, no geral, eu adoro estar junto. Então, a gente, às vezes, fica de domingo assistindo televisão junto de manhã, que a gente tem um programa nosso que a gente curte, a gente tem umas séries nossas que a gente curte. Ele adora andar de moto. Eu detesto. Então, ele tem a turma da moto, ele sai viajar com a turma da moto e tá tudo bem. Eu falo que é passeio... Tem uma amiga minha que ela me ensinou que tem o passeio 5 estrelas, que é aquele hypado, delicioso que todo mundo quer. E tem o passeio 5 oquinhas, que é passeio de índio. Assim. Então, pra mim, andar de moto do jeito que eles fazem é 5 oquinhas. É Então, eu de falo, ó, índio, não então. esquece a blusa, vai, Deus com Deus. acompanhe, né? E ele ama. E tá tudo certo também. Agora, tem os nossos passeios, que é meu e dele. Então, isso é muito legal. Para isso, eu não abro mão de valores, a gente não tem relacionamento aberto, tá tudo certo, Sim. mas a gente é feliz desse jeito. Então, isso é liberdade. Vocês se aceitam, né? Cada um do Mas isso é maravilhoso. Eu acho que flui também muito assim, né? E isso também é a maturidade. Maturidade. Isso é maturidade, porque não é todo mundo que consegue, sem maturidade, É. ter essa cabeça e se permitir dessa forma. Eu vejo que tem alguns casais que seguem essa linha, mas a grande maioria ainda se priva de fazer muitas coisas. Muito, a grande maioria, 95%, digamos assim, né? E daí você fala assim, tá, você vai viver uma vez só. Não sabe quanto tempo. Exato, E daí não sabe você qual vai deu o deixar final. pra viver quando você for viúva? Triste. Nossa, que isso é você contrariar, é praticamente ser desonesto com você mesma, né? Nossa, eu adoraria, mas não posso. Como não pode? O que te impede? Uma aliança impede? Não O pode. dia de amanhã você não sabe quando vai Não, ser. né? exato. É, o que impede é que tem muitas que são mais submissas e o marido acaba reprimindo, que é aquilo que eu te falei, né? Por isso que eu incluí a pergunta de como foi o apoio do seu marido, porque isso é muito importante quando você tá casada e você quer viver dessa forma que a gente tá falando aqui, né? Mas não foi um apoio espontâneo
É. Que legal! Não, muitas vezes ele fala, mas você não precisa disso. Por que você vai fazer isso? O que tá te faltando? Agora, Mas o importante é que hoje ele já entendeu. vai insistindo, vai Água mostrando mole a em saída. pedra dura. Exatamente. Porque acontece mesmo. É. Acho que é um choque. É. A não ser que já tenha casado com você já nessa pegada, beleza. Mas se Não. você veio Não, mudando, né? É. pra eles é um choque realmente, É. se você parar pra pensar. Exato. Né? Ela nunca fez isso, por que ela tá querendo fazer isso? E na cabeça deles devem passar E isso. ele falava isso pra mim. Mas o que aconteceu? Imagina, a gente sempre trabalhou juntos, sempre fizemos tudo junto. O que aconteceu que você tá querendo? Você não gosta mais de mim? Não, eu gosto. Eu gosto de Não estar tem casada. nada a ver uma não coisa tem a ver com a nada a outra. ver com a gente, tem a ver comigo. Eu estou precisando fazer essa transição. Eu estou precisando sair. E pior ainda, a sociedade pergunta, mas peraí, você tem uma empresa, você tem uma casa, você tem filho, você tem marido. Por Você que tem um você vai fazer script, como é que você vai sair do script? Exato. É isso. Então, pra você ver que a própria sociedade cobra e coloca esse cargo em cima da gente. E às vezes o pior de tudo é que são mulheres que fazem isso. A grande maioria. Não, mas peraí, você tocou num assunto maravilhoso. Porque normalmente são mulheres que criticam outras mulheres. Exato. Tipo assim. E até porque talvez elas queriam estar fazendo e não fazem aquilo, ela É. fala, não, mas por que ela tá fazendo aqui? Coisa estranha. Então, assim, isso Incomoda, quando você né? falou que a gente nós mulheres avançamos muito, eu concordo com você. Só que a gente só não avançou mais porque a mulher não dá apoio a outra mulher. Falta sororidade, Isso, empatia. Perfeito. E outra, eu adoro desejar o bem das pessoas, porque gente feliz não enche a paciência de ninguém. Não, além de pessoa feliz não enche o saco, quando você deseja o bem volta pra você também. É. Então tem tudo isso ainda. Mas a gente está vivendo processos, né? São processos de tempos em tempos vão se renovando. E que bom que tem gente mais jovem como vocês já falando sobre isso, abrindo espaços para falar sobre esses assuntos. E a gente que já está assim um pouquinho além, a gente vai trazendo a experiência e deixando aí um legado, né? Com Ó, pessoal, certeza. é possível, tá? Pode. Vem que eu E olha assim, não deixa chegar tão tarde. exatamente. Tem possibilidade de a gente começar isso antes. É. E você que lida com tantas mulheres, como você vê daqui a, sei lá, vamos colocar uma década? O que você acha que vai mudar nisso, nas mulheres, nessa relação de trabalho das mulheres, de empreendimento? Eu tenho um pouco de medo, um pouco, assim, não é medo, vamos tirar a palavra medo, que é muito pesada. Receio só. Toda mudança, que nem a época do sutiã, vamos pegar lá. Você vai lá e... Extremos. Extremos. Então, quando você vai para o extremo, você perde a mão. Sim. E assim, quando você quer muita liberdade, pode ser que a gente perca a mão. Pode ser até que a gente já esteja perdendo a mão. E assim... É tão legal você ver uma mulher feminina, você ver uma mulher que valoriza a sensibilidade, intuição. E muitas mulheres estão se embrutecendo pela necessidade de mostrar, muitas vezes, que pode, que é boa, que faz, que não sei o quê, que eu decido com quem eu quero, com quem eu saio, com quem eu vou pra cama e tal. Então, tudo bem, ok. Mas para todas as decisões existe um ganho e existe uma perda. Então, é só um certo receio que eu tenho. Eu falo, tomara que não vá tão além. Porque é legal. Geneticamente, a mulher é mais cuidadora. Geneticamente. Pega lá da época das cavernas, né? Um vai lá buscar e a outra é ali mantenedora. Então, nós temos liberdade para sermos quem a gente quiser. Mas se a gente perde a nossa essência, a gente perde muita coisa. Eu também acho, concordo completamente. Então, esse equilíbrio entre posso, mas devo, que nem eu não Ou abri mão. posso, até que ponto você devo. pode. Exato. Porque assim, se eu ficar... eu sou a favor, por exemplo, do casamento. Eu amo ser casada, eu amo família, eu amo a estrutura familiar, eu gosto da responsabilidade que um casamento traz. Agora... Tem gente que não, que eu quero ser independente, que não sei o quê. Ok, mas como eu te falei, tudo tem um ganho e tem uma perda. Exatamente. Então, eu tive a sorte de poder fazer tudo que eu faço sem perder a mim mesma. Sem perder meus valores, a minha essência, eu enquanto mulher. E eu tô aprendendo
essa nova versão de mim todos os dias. Eu tô tentando trabalhar Você está isso se dentro de mim. reinventando Reinventando diariamente. diariamente. E é bom, a gente vai lidando com mudanças do corpo, questões físicas, químicas dentro do nosso corpo. Então, eu busco algumas questões de qualidade de vida, em questão de saúde. Por outro lado, meu corpo, às vezes, tem um negócio que me puxa. A cabeça não acompanha, né? Sei bem. Não, porque é Então- aquilo que eu falei. A idade, biologicamente, ela é aquilo. Mas aqui dentro, a gente não, dentro da nossa mente, a gente não se sente com essa idade. E aí, às vezes, dá como é que fala? Dá um Bug. Um bug, porque às vezes realmente o corpo não consegue acompanhar a mente, já que sua mente está tão mais jovem do que realmente sua idade representa. Agora, eu vou contar uma coisa só pra vocês duas. Ninguém vai ficar sabendo, só Não, vocês né? duas. Que é assim, a minha idade não me define até a página 2. Até a hora que você pega alguma coisa pra ler e fala, nossa, Peraí, verdade. Verdade, viu? Esse é o físico, esse não tem o que fazer. que é isso esse que mesmo- você falou? Esse mesmo você falando, eu me sinto com 20, esse não vai adiantar muito, Então, viu? E desde que o mundo, é assim que funciona. É. Mas se a gente cuidar da cabeça, a gente já tem um grande ganho. A gente já está na frente de muita gente. Então, eu acredito muito na nossa energia, na nossa mentalidade, nas nossas crenças. E as nossas atitudes, elas falam mais do que quaisquer palavras que a gente possa falar. Pura Então, que a verdade. gente Perfeito. seja para as pessoas e que a gente seja no mundo aquilo que a gente pensa. Porque Aham. falar é fácil, agora Exato. Fazer fazer que é o difícil, né? É isso. Agora, assim, só pra gente ir finalizando, isso tudo que a gente conversou aqui, tem pelo menos metade aqui dentro do seu livro? tem bastante aí. Tem. E assim, se a pessoa quiser comprar, adquirir o seu livro, aonde que ela... Aqui em São Paulo, para quem está em São Paulo, tem na livraria do Pátio Higienópolis, na livraria da Vila. Pelo Instagram, você recebe no Brasil todo e vai autografado também. Então, no meu Instagram tem lá o link, no lilianbertin.oficial. E é isso. E o primeiro livro, que é A Hora Extraordinária, tem na Amazon. Eu acho que na Amazon consegue E aí comprar e consegue. vai tem Kindle também, né? E aí, nesse Instagram que você já deixou aqui, também as pessoas conseguem te seguir, ver sobre sua Por mentoria, sobre favor, suas me palestras, sobre acompanhe. tudo. Eu coloco tudo lá. Que maravilha, Uma maravilha. honra, viu? Alguma palavra, alguma inspiração que você pode deixar para alguém que está nos assistindo? Primeiro para vocês, gratidão, porque vocês são incríveis. Obrigada, Realmente, gratidão tem uma igualmente. conexão. Os iguais se reconhecem. Então, as energias aqui. Confluem. Com certeza. Exatamente. Eu gosto muito, eu vou falar para o pessoal que está ali assistindo. Eu gosto muito de uma citação do Pequeno Príncipe que diz assim: Tu és eternamente responsável por aquilo que cativas. Então, cative coisas boas, que a sua responsabilidade vai trazer coisas boas para sua vida. E é isso aí. Aê, maravilha. Obrigada, Muito Lili. bem. Muito obrigada. Obrigada. Gratidão. Então, minha gratidão de volta para você, que Obrigada. foi um papo maravilhoso, com muito conteúdo, que é aquilo que a gente falou, né? Conteúdo aqui não vai faltar, vai ter aqui, ó, um Vai monte. esbanjar. Exatamente. E é isso, é muita gratidão. Obrigada por você ter aceito o convite. Sucesso imenso para vocês, tá? Bem, obrigada. Já tô fã de carteirinha. Eba! Gente, para vocês aí que nos acompanharam até agora, então, por favor, comentem, compartilhem, curtem, vão lá no nosso canal e não se esqueça aí de ativar as notificações. Um beijo, até o próximo episódio. Tchau, pessoal. Tchau, tchau! Tchau.